Talvez todos vocês já tenham se deparado alguma vez com esse conceito chamado teoria dos jogos. E quando pararam para ver melhor, assim, isso não tem. Mas o que tem a ver com jogos ou com videogames? E, na verdade, existe uma área da matemática muito aplicada na economia chamada teoria dos jogos. E que, embora seja uma área, digamos assim, que não esteja preocupada com a questão do entretenimento, da ludicidade, nós da área dos jogos, muitas vezes, podemos usufruir um pouquinho desses conceitos que estão ligados aí, principalmente quando estamos trabalhando com jogos de estratégia ou jogos que usam que são projetados para multiplayers. Basicamente, o que a teoria dos jogos no que ela consiste? Ela estuda situações onde jogadores ou, na verdade, pessoas no mundo real têm escolhas e ações diferentes e que nessas escolhas eles vão tentar maximizar o seu ganho, o seu retorno. E ao fazer isso, isso vai ter implicações não só para elas, ao fazerem uma escolha, mas implicações para as outras pessoas e para o ecossistema onde elas se encontram. Há muitos estudiosos e talvez já tenham ouvido falar do Nash, que é um dos grandes nomes aí da área, que desenvolveu uma teoria muito importante hoje. Uh, e é, nesses livros e nesses materiais, nós, na verdade, temos aí muita coisa aplicada à economia e a finanças. Então, basicamente, a teoria dos jogos vai estudar escolhas de comportamentos dos jogadores. Essas escolhas, elas vão tentar maximizar o benefício, o custo-benefício para uma pessoa, mas ela não sabe muito bem todas as variáveis que estão ao seu redor. Então, ao fazer um tipo de escolha, aquela escolha vai implicar em algum tipo de situação, algum tipo de retorno para ele, mas ao mesmo tempo no ecossistema como um todo. E ele pode, por exemplo, fazer uma escolha que parece que vai lhe beneficiar, mas imediatamente a gente, ao aplicar um determinado modelo de predição e tal, você vai ver que aquilo, na verdade, ao longo do tempo vai acabar prejudicando mais ainda a ele. É, várias questões ligadas, por exemplo, a lei da oferta e procura, a lei de mercado, estão ligadas a esse tipo de conceito. Nós temos aí várias classificações das teorias dos jogos, os cooperativos, onde pessoas estão colaborando, cooperando um ao outro para poder tomar decisões que lhes favorecem, ou ambientes não cooperativos, onde cada um, de certa forma, está atuando para si só, de forma, digamos, entre aspas, egoísta. Dentro da teoria dos jogos, nós temos aí também outra classificação, que é a teoria dos simétricos e assimétricos. A teoria dos jogos simétricos basicamente diz que as regras se aplicam de forma igual a todos os jogadores. Estamos falando aqui de jogadores num contexto um pouquinho diferente, mas veja que na área de game design a gente pode aplicar esse conceito para um jogador também. Para vocês entenderem o que é então uma teoria dos jogos simétrica, um dos exemplos mais clássicos na literatura é chamado do jogo das galinhas, que na verdade não tem nada a ver com o animal galinha, mas sim com a questão pejorativa de você ser uma galinha no sentido de ser covarde. Tá? É meio esquisito isso, mas enfim. O jogo das galinhas diz basicamente que é o seguinte: nós temos dois motoristas indo um ao encontro do outro na mesma direção, mas em sentidos opostos. Como eles estão na mesma direção, se nenhum deles desviar, ambos vão bater e vão, digamos assim, morrer, ou sofrer o acidente. E se um deles desviar, ou seja, é a galinha, porque é o covarde, né? É covardou, então ele vai salvar a ambos, embora ele vai acabar sendo prejudicado porque ele se expõe ao perigo de estar saindo da sua rota que ele estava. Caso o outro opte por fazer a mesma coisa e o segundo não, então a mesma coisa, mas para o outro. E, eventualmente, se os dois resolverem sair da linha da mesma direção, os dois vão também bater
porque vão desviar para a mesma linha de frente. E o que a teoria de jogos estuda com isso? Na verdade, veja que a teoria de jogos vai criar, então, modelos probabilísticos e vai tentar criar predições do que aconteceriam nessas diferentes situações. E ó, se o fulano optar por isso, se ciclano optar por aquilo, vai acontecer isso. Né? Imagina numa situação de mercado, né, onde um comerciante toma uma decisão e o seu provedor toma uma outra decisão, então o que vai acontecer? Né? Ah, um outro exemplo clássico, né, da teoria dos jogos simétricos, a gente chama do jogo das traições, que basicamente é assim. Imagina que dois indivíduos, A e B, são presos. Se A dedurar B e B dedurar A, cada um dedura o outro, ambos vão ficar presos por 2 anos. Se A dedurar B e B ficar em silêncio, A se livra, mas B fica preso por 2 anos. Se ninguém falar nada de ambos, ninguém dedurar ninguém, ambos são presos, mas só por 1 ano. A questão é que eles vão tomar essas decisões sem um necessariamente estar sabendo qual é a decisão que o outro está tomando, o outro indivíduo está tomando. A teoria dos jogos assimétricos já é contrária. Enquanto nos simétricos os dois jogadores eram colocados numa mesma situação, nos assimétricos nós temos regras diferentes para cada jogador. Um vai interferir na vida do outro, obviamente. Uma decisão de um vai interferir na vida do outro. Mas eles estão em situações e têm conhecimentos diferentes do mundo. Um exemplo clássico da literatura é o jogo do ultimatum, que basicamente consiste assim. Um jogador A, por exemplo, é um assaltante, né? E pode oferecer ao jogador B uma partição do dinheiro justa ou injusta, por exemplo, uma espécie de suborno. Né? O jogador B pode aceitar ou não essa oferta, justa ou injusta. Se o jogador B rejeitar, ninguém vai receber nada. Se ele aceitar, cada um vai levar a sua parte. Se for uma oferta justa, cada um vai levar meio a meio, vamos dizer assim. Se for uma oferta injusta, o jogador A vai ganhar mais do que o jogador B. Então, a teoria dos jogos vai construir essa árvore que vocês podem ver, né, de decisões, onde F significa fair, justo, e o de unfair, injusto. Né? Se houver a decisão, uma oferta injusta, né? Então aí o jogador A pode oferecer por exemplo, 20% para o jogador B e ele aceita, então um fica com 8 e o outro fica com 2, ou se o jogador B rejeitar, ninguém ganha nada. Né? Ambos saem perdendo. Se no caso de uma oferta justa, o jogador A oferece meio a meio e o jogador B aceita, então cada um vai ficar com 5, né? Mas se eventualmente o jogador B rejeitou, ninguém vai ganhar nada de novo aqui. Então nós temos aqui todas as possibilidades geradas por essas árvores de decisão e nós podemos dizer assim que temos uma predição de como seria a economia, digamos assim, desse cenário. Né? Quanto cada um ganha, quanto cada um perde e eventualmente, se a gente tiver mais informações aqui, a gente pode até colocar questões estatísticas ou probabilísticas que descrevem esse tipo de comportamentos. O assunto é muito extenso e, na verdade, existem livros e livros e até matérias, principalmente o pessoal de economia, matemática, acaba estudando bastante isso aí. E para quem tiver mais interesse, pode fazer uma consulta aí no Wikipedia sobre a Game Theory, mas, de novo, lá vocês vão encontrar bastante referências interessantes. E, embora ele acabe divergindo, porque em um determinado momento ele vai muito para a estatística, muito para a probabilidade, alguns conceitos são bem interessantes, porque principalmente em jogos onde nós vamos ter uma economia interna, esses conceitos de teoria de jogos podem ser aplicados também.